Olha aí, pessoal, que coisa! Mais um capítulo na história da perseguição estatal ao monarca. Agora, a justiça estatal, é claro, a justiça do Estado, que não é justiça de forma alguma, aceitou aí uma queixa-crime apresentada pelo Flávio Dino, então, contra o monarca por calúnia, né? Tem mais do que isso aqui, eles usam outros termos aqui. Calúnia, difamação e injúria, né? Olha que coisa, que crime terrível que o monarca deve ter cometido, né? O que ele falou, então, contra o Flávio Dino para que o ministro da Justiça do governo Lula entrasse, então, na própria justiça estatal, acionasse a justiça contra o monarca, né? O monarca simplesmente chamou ele de Gordola. Pois é, Gordola. Falou também que ele é filho daquilo que vocês sabem aí e tudo mais. Pois é, né? Não sei se essa segunda parte se aplica, mas, poxa, o Flávio Dino é gordo mesmo, né? Não tá falando nenhuma mentira. Falar a verdade agora é crime no Brasil? Bem, essa pergunta é meio que retórica, né? Mas vamos dar uma olhada então nessa história, o que o monarca falou, o que o Flávio Dino respondeu, quais as repercussões disso aqui, e analisar a questão assim sob um ponto de vista libertário também, né? Esse tipo de coisa é crime mesmo? Deve ser considerado crime esse tipo de ação contra a honra da pessoa, supostamente contra a honra, né? Vamos conversar sobre esse tema então. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você pode clicar também no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, a fala do monarca foi a seguinte, ele disse em uma live, não sei exatamente quando que foi essa live aí, mas ele disse o seguinte a respeito do senhor Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, né? Disse o seguinte aqui, você vai ser escravizado por um gordola, obviamente, se referindo ao Flávio Dino, que, convenhamos, está um pouco acima do peso, sim, está um pouco fora de forma, né? Esse cara sozinho não dura um segundo na rua, não consegue correr 100 metros. Não vejo nenhuma mentira aqui até o momento. Flávio Dino não me parece ser uma pessoa com um preparo físico invejável, né? Ele não parece ser um Usain Bolt brasileiro, né? Coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive. Acredito que isso aqui também seja verdade. Eu não sobreviveria na floresta e eu não sou a baleia que o Flávio Dino é, né? Eu estou com uma forma física, assim, embora não invejável, um pouco melhor do que a do ministro da Segurança e da Justiça do governo Lula, né? Você vai deixar esse cara ser o seu mestre? Continua o monarca. Foi para isso que os seus pais te deram educação? Eles se sacrificaram para você servir esse filho da P, conforme ele coloca aqui e tudo mais. Então, este comentário deixou o senhor Flávio Dino bravinho. Ele ficou com raivinha aqui do monarca, então, por conta do que o youtuber ou streamer aí, sei lá, o cara lá do podcaster, sei lá qual que é o nome aí, o monarca falou. Enfim, o monarca, nosso conhecido monarca, que vive tendo problemas com o Estado, diga-se de passagem, né? Então Flávio Dino respondeu isso aí no Twitter dele da seguinte forma: raramente respondo a agressores e criminosos aqui. Acho o máximo, né? Não sei se ele está falando diretamente, se ele citou nominalmente o monarca ou não, mas o pessoal costuma ter muita cautela ao usar essas expressões, né, criminosos. Mesmo a mídia vê o cara roubando uma coisa lá, claramente a polícia perseguindo o cara e diz, eu suspeito de ter roubado algo, né? Não, não é suspeito, o cara roubou mesmo, mas mesmo assim a mídia tem um cuidado de não acusar a pessoa de uma forma explícita, porque isso pode dar problema judicial e tudo mais, dentro dessa questão mesmo aqui de crimes de injúria, calúnia, difamação e tudo mais, né? Mas parece que o Flávio Dino aí está acima da lei brasileira, pode xingar todo mundo aí, acusar todo mundo sem o menor problema, né? Então ele disse aqui, raramente respondo a agressores e criminosos aqui. Estou sempre muito ocupado, concretizando propostas e medidas todos os dias, como presto conta nas redes sociais. Faço um adendo aqui. O pessoal trata o Flávio Dino, o pessoal da esquerda, da grande mídia, como se ele fosse um gênio, um mestre das redes sociais, o grande nome do governo Lula na internet, o cara que tem mais abordagem popular aí, que mais sabe falar com o povo nas redes e tudo mais. Eu nunca vi, nunca percebi isso nas redes. Flávio Dino parece extremamente forçado e
toda essa questão de tratar ele como um grande nome das mídias digitais também é forçado à beça por parte da grande mídia. Agora, eu trouxe aqui no meu canal recentemente, poucos dias atrás, talvez 2 dias atrás, uma pesquisa mostrando que de todos os ministérios do governo Lula, aquele que tem o maior índice de reprovação, que quase metade dos brasileiros trata como péssimo, é o Ministério da Justiça, o ministério desse senhor Flávio Dino aqui. Então ele não está nada com essa bola toda como o pessoal gosta de pintar, né? Mas voltando aqui ao que ele colocou no seu Twitter. Só não enxerga quem não quer. Quanto aos criminosos que ofendem a minha honra, confio no Poder Judiciário. Claro, né? Se eu fosse do governo Lula, eu confiaria no Poder Judiciário também para me privilegiar, para fazer os meus favores, não para aplicar a justiça, porque isso não existe aqui no Brasil, né? Justiça estatal não é justiça em lugar nenhum. Mas aqui no Brasil isso é mais evidente ainda, isso fica mais claro, né? Então ele diz: confio no Poder Judiciário a quem entrego tais casos. E não se trata de ameaça, é um dever e um direito. Então ele de fato aí apresentou uma queixa-crime à justiça por conta das falas do monarca, e a justiça aceitou então essa queixa-crime aí e classificou como justa a ação, né? Se trago aqui a citação, né, judicial: a acusação está baseada em provas da existência de fato que em tese caracteriza a infração penal e indícios suficientes de autoria delitiva. Assim reconheço a justa causa da ação penal. Uau! Quem diria, quem poderia acreditar de fato que a justiça estatal iria acolher o pedido do Flávio Dino, né? Faça-me o favor. Pois bem, tratando dessa história como um todo do ponto de vista ético, né? Primeiro ponto de todos. Flávio Dino demonstra dessa forma que ele está mais do que qualificado para ser o ministro do STF, né? O pessoal já está tratando como tão certa a sua indicação para o cargo da Rosa Weber aí, que o pessoal já está até fazendo uma aposta para saber quem que vai assumir o lugar dele no Ministério da Justiça, né? Então aí a disputa, o bolão, não é mais para saber quem que vai para o STF, é para saber quem que vai para o cargo do Flávio Dino, porque o Flávio Dino vai para o STF então, né? Já tá bem costurada essa história aí e tudo mais. Então o Flávio Dino, de fato, já está mais do que capacitado, gabaritado para ir para o STF, porque realmente é um ditadoreco que só precisa da toga mesmo para se comportar como um Supremo Ministro, porque o espírito de Alexandre de Moraes, ele já tem há muito tempo, né? E o monarca sabe bem como que isso funciona, porque ele vive tendo problemas com o pessoal do STF, o pessoal da Justiça, por conta das coisas que ele fala. E aí está o grande problema, o X dessa questão. Alguém pode ser punido pelo que fala? É óbvio que não, é claro que não. Injúria, calúnia, difamação, esses chamados crimes contra a honra, não são crimes reais porque são crimes sem vítima. Ah não, a honra da pessoa foi ferida, a honra é subjetiva. Uma mesma fala pode ofender ou não uma pessoa. E aí como é que você trata a questão judicial, levando-se em consideração a ofensa pessoal, que é subjetiva, não tem como você fazer justiça dessa forma. Então o que uma pessoa fala não é algo criminoso, jamais não pode ser algo criminoso, porque isso aí não vai matar alguém, não vai danificar a propriedade de alguém. Trata-se apenas da manifestação de uma ideia, de algo que não é tangível, algo que está no ar aí e que a pessoa que ouve isso pode considerar como ofensivo ou não. É uma escolha, é uma opção da pessoa se ofender com aquilo. Então é um absurdo total que o ordenamento jurídico brasileiro preveja tais crimes, crimes contra a honra. A honra não existe, é uma coisa abstrata e subjetiva que está na cabeça das pessoas. Se o monarca falou isso aí do Flávio Dino, eu posso já previamente concordar, eu posso mudar a minha opinião sobre isso, ou isso pode ser completamente irrelevante, eu continuar achando o Flávio Dino um cara excelente, maneiro aí, um super ministro do governo Lula e tudo mais, independente do que o monarca falar, isso não faz a menor diferença. Quem ouviu e concordou com ele já pensava isso do Flávio Dino antes, não mudou, não alterou nada o cenário, né? Fora que o Flávio Dino continua tendo a vida dele normalmente, não teve qualquer prejuízo nessa história. Você criminalizar injúria, calúnia, difamação, crimes aí contra a honra, coisas que as pessoas falam, isso aí simplesmente é criminalizar a fala e o pensamento expresso, a manifestação de um pensamento, de uma opinião. Porque uma vez que as pessoas aí puderem processar as outras por se sentirem ofendidas, as pessoas vão se ofender por absolutamente
tudo. É a questão subjetiva que eu falei. Você tem que ter um critério para criminalizar uma pessoa, punir uma pessoa criminalmente. Senão, do contrário, você vai pegar aí a fala de um ministro do governo atual, que é um cara que já tem um poder muito grande apenas por ser um ministro, que já é muito bem relacionado, um cara que você sabe que está sendo recomendado para o STF. Você acha que um juiz de primeira instância não vai aceitar isso aí? Você acha que qualquer outro juiz não vai pegar esse caso e aceitar e levar à frente? Claro que vai julgar com muito carinho em favor do Flávio Dino. Não dá para considerar como justa uma justiça que é do Estado e que pega então uma queixa-crime apresentada por um ministro da Justiça contra um cidadão por conta de algo que esse cidadão falou, uma expressão de uma opinião dele, e isso é colocado em julgamento, o cara aí vai, de fato, passar por um processo judicial. Realmente não dá para levar a sério uma justiça num país dessa forma e que acontece dessa forma, dessa maneira. Isso explica também, ajuda a explicar, é claro, por que o monarca meteu o pé do Brasil. Não dá para ficar aqui nesse país, principalmente se você vive das suas opiniões, porque elas podem ser criminalizadas a qualquer momento e por qualquer motivo, por mais abstrato que ele seja. Então o monarca deu no pé, fez a coisa mais certa, a gente já estava cantando essa pedra, inclusive, que ele devia se exilar do Brasil, porque aqui não dá para ele continuar se expressando livremente. O Estado brasileiro já marcou ele como um indesejável, ele está sendo então duramente perseguido por isso, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, até a próxima.